essa aplicação direta, ficou a parte administrativa um pouco confusa. Então, suponhamos, né, que aqui, no município, na comarca, né, de Florianópolis, começasse a ser aplicado de uma determinada forma e depois de São José estava sendo aplicado de uma outra forma. Exibição de documentos, etc., até mesmo a forma, né, estrutural, né, de uma lavratura, de um ato, por exemplo, de inventário e partilha. Então, tendo esse problema, né, essa dificuldade de uniformização, o que eles levam? Levam a consulta para a corregedoria para que ela baixe um provimento, eventualmente para ser atendido depois e aplicado no estado todo. Basicamente, toda a reforma que acontece dentro do provimento que trata, né, das normas de serviço, elas sobem por forma de consulta. Geralmente bate como consulta e baixa um provimento e altera as normas, e assim sucessivamente. É um mecanismo mais fácil, né, de atualização da parte normativa. E aqui é uma questão muito peculiar, tá, do estado de Santa Catarina, porque a maioria das unidades da federação não admitem esse mecanismo de consulta jurídica estrita, igual eles permitem aqui. Tá, então, geralmente, questões de forma de operação, que nem questão em tese, aliás, consulta não respondida pelo juiz de registros públicos. Ele pode levar, né, o titular da serventia extrajudicial, levar para o juiz uma dúvida sobre a lavratura de uma procuração, por exemplo, etc., e ele não respondendo pode consultar a corregedoria, e aqui a corregedoria é mais proativa. Por exemplo, se acontecesse isso no estado de São Paulo, você não vai falar, não, a parte jurídica é independente do notário, a não ser que tenha algum problema de insegurança onde eles vêm e normatizam. Mas, em tese, você ter um problema em abstrato e levar para a corregedoria devolve falando, não sou consultor jurídico de ninguém. Meu problema aqui é uniformizar e trazer a parte segura se der problema. Então, geralmente lá surgem os problemas depois das soluções. Aqui pode acontecer da forma inversa. Eles levam antes o problema para a forma de consulta para ser uniformizado no estado e começar a aplicação já de maneira um pouco mais incisiva, né? Uma aplicação mais uniforme e mais segura. Parágrafo 1º, a consulta será analisada pela assessoria correcional no prazo de 5 dias úteis, tá? Então guardem sempre, prazos são chatos e ela tem 2 prazos diferentes. Se o juiz de registros públicos não responder em 10, a assessoria correcional tem aqui que ser analisada em 5 úteis, e o 10 é só 10 comuns, tá? 10 dias corridos normais, e aqui fala em 5 úteis, e aqui ainda embaixo a gente vai ver que fala mais um prazo, também de prazo de 10 dias úteis, tá? Então a redação ela fica bem confusa nesse aspecto. Na hipótese da linha B, né, do inciso 2º, deverá ser apresentado o comprovante de a consulta não ter sido respondida no prazo arbitrado, que é eventualmente naquela questão quando não é respondida, né, no prazo de 10 dias, e não configura excesso de prazo a demora decorrente do aguardo comprovado de orientação de assessoria especializada da Corregedoria Geral de Justiça ou do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Tá? Então, essa questão de excesso de prazo aqui pela Corregedoria, assessoria da Corregedoria ou pelo próprio fundo, não a que configura, né, eventualmente, a demora, né, o excesso de prazo. O artigo 61, que na hipótese de versar sobre matéria relevante ou ainda não examinada pela Corregedoria da Justiça, a consulta será examinada pela autoridade competente no prazo de 10 dias úteis. Tá? Então, aqui, o que dá a entender é que se a consulta já foi eventualmente formulada anteriormente, o prazo seria de 5, mas ainda, se a matéria for relevante ou ainda não examinada pela Corregedoria, a consulta será então realizada no prazo de 10 dias úteis. Tá, então, cuidado, só em 2 artigos aqui a gente já pegou 3 prazos diferentes. 10 dias não sendo respondido pelo juiz de registros públicos corridos, os 5 dias úteis a ser analisado pela assessoria correcional e mais os 10 dias úteis se for matéria relevante ou ainda não examinada pela CGJ. Então, nesse caso, tem um prazo de 10 dias úteis, tá? E isso cai na prova de maneira bem complexa. Sempre pergunta a questão de úteis corridos, fazem sempre uma bagunça em cima dos prazos. E sempre que a consulta em razão da urgência não puder aguardar mencionado prazo, a assessoria especializada poderá elaborar parecer técnico com efeito normativo, tá? Então não é um provimento, aqui é um parecer técnico prévio, já dando um efeito, né, digamos assim, entre aspas, liminar, para diminuir um pouquinho o problema potencial dessa questão que foi levada para a consulta, desde que a orientação seja amplamente divulgada para que seja uniformizada em todo o Estado. Publicada a orientação, referido parecer será submetido à ratificação da autoridade competente. Cuidado, tá? Então, depois de publicada a orientação, o parecer será submetido à ratificação. A ratificação é posterior, tá? Então, sempre, primeiro publica, depois ratifica. Aqui no artigo... Tá certo, 63. Então, aqui nós tivemos, né, algumas questões que foram revogadas, que eu deixei para vocês aqui, né? Que traz a confusão. Isso aqui para o IES ficar pegando esse textinho aqui revogado e ficar jogando na prova de vocês não é muito difícil, é muito o estilo deles fazer isso.
Artigo 63. Somente será processado pela Corregedoria Geral da Justiça pedido de localização de assento civil deduzido por órgão público de outro Estado. Tá, então, o artigo 63 ele traz a regulamentação do pedido de localização de assento civil. Lembrando que quando a gente falou no comecinho da sessão aqui, que trata lá do artigo 60 em diante, ele falava tanto do procedimento de consulta como também do chamado localização de assento civil. E o artigo 63 ele restringe aqui, eventualmente, só será processado pela Corregedoria Geral, ou seja, só será processado pelo órgão principal, né, da parte correcional aqui do Estado de Santa Catarina, se o pedido vier de órgão público de outro Estado. E o artigo 1º, o parágrafo 1º continua que se o órgão público estiver situado em Santa Catarina, o pedido será processado pela Secretaria do Foro da respectiva comarca. Então, se for um órgão do Estado de Santa Catarina, quem faz é a Secretaria do Foro da comarca, que seria a atribuição do juiz corregedor permanente de primeira instância com atribuição de registros públicos. Porém, se a consulta vier de outra unidade da federação, vindo de outro Estado, é a corregedoria que vai processar esse pedido. Então, se for interno, vai para a primeira instância, vai lá no juiz administrativo, no corregedor com atribuição, o juiz de vara, né, de registros públicos com atribuição correcional. Caso contrário, se vier de fora, é a corregedoria que resolve esse pedido de localização. Em qualquer dos casos, a solicitação será remetida por meio do sistema Hermes, né, malote digital, a todas as serventias que exerçam a função de RCPN. Aqui o sistema Hermes ele foi regulamentado pelo provimento do CNJ, que é um mecanismo de comunicação entre órgãos do Poder Judiciário. Tá? E também foi estendido para o extrajudicial para remessa, né, até mesmo recebimento de ofícios. Então, aqui eles utilizam muito o sistema Hermes. Parágrafo 3º, o órgão comunicante deverá salientar que apenas as respostas positivas deverão ser informadas. Aqui, obviamente, né, se você fizer uma pergunta para todo mundo pelo sistema Hermes aqui e exigir a comunicação negativa, fica aquele monte de respostas e dificulta, né, na verdade, o objetivo que é encontrar de forma célere, né, o pedido de localização de assento civil, que aqui justamente é no caso de urgência, tá, pessoal? Basicamente, suponhamos que tem uma criança que foi colocada para adoção, tem a informação de que ela foi registrada, mas não sabe onde está. Lógico que o juiz da infância e juventude ele não vai de plano falar assim, não, cancela o assento onde quer que ele esteja e lavra um novo, com medo, aliás, com até um receio, eventualmente do assento inicial primário continuar vigente e o segundo também. Então nós teríamos uma pessoa com 2 registros. Então seria uma duplicidade de registros que geraria uma insegurança tremenda no nosso sistema de registros públicos. Então por isso que esse pedido de localização de assento civil ele é tão célere e tão tratado, né, de forma tão zelosa aqui pela Corregedoria de Santa Catarina. Então, o pedido de localização é alguma questão de urgência que vai ser localizado para eventualmente dar sequência a um procedimento, né, seja administrativo ou judicial, que esteja em curso para a verificação de um assento civil. Artigo 64, já dando sequência na seção 3, ele fala sobre o procedimento disciplinar, tá? Que era mais um que estava lá naqueles incisos que nós verificamos lá no comecinho. Artigo 64, a abertura do procedimento preliminar ou preparatório, então cuidado, são essas duas modalidades do procedimento, pode ser ele preliminar ou preparatório, disciplinar, compete ao juiz diretor do foro nos casos de pena de repreensão ou multa, ou ao vice-corregedor-geral da Justiça nas hipóteses da pena de suspensão ou perda da delegação. As duas menos graves ao diretor do foro, que é o juiz com atribuição correcional, e ao vice-corregedor-geral da Justiça nas hipóteses de suspensão ou perda da delegação. Tá? Então, essas duas aqui, o procedimento para apuração, né, preliminar e preparatório, desses casos aqui das penas aplicáveis, lembrando que são as 4, né? Repreensão, multa, suspensão ou perda da delegação, mais uma vez lembrando, suspensão por 90, prorrogável por mais 30. Então, será o vice-corregedor-geral que pega as duas mais graves, tá? E não é o corregedor em si. Isso aqui pode, que é o mesmo estilo de prova, de pergunta que o IES gosta de fazer. Simplesmente colocar isso aqui e tirar o vice de deixar só corregedor geral. E lógico que a alternativa vai estar incorreta. Parágrafo 1º, na impossibilidade de ser definida de plano a competência do vice-corregedor geral da Justiça, compete ao diretor do foro a abertura do procedimento preliminar ou preparatório. O que significa esse parágrafo? Se ainda não sabe, tá, a falta foi praticada em tese, mas não sabe a gravidade dessa falta praticada, em tese, na dúvida, então, quem abre o procedimento é o diretor do foro. Depois, se ele verificar que se trata de uma hipótese de suspensão ou perda da delegação, ele envia para o vice-corregedor, ou até mesmo o vice-corregedor pode avocar esse procedimento, dada a gravidade. Então, na dúvida, ainda na apuração inicial, dentro de uma sindicância, por exemplo, que ainda está sendo investigado para saber a extensão do problema, né, causado pelo notário registrador, primeiro, então, começa no diretor do foro. Verificando a gravidade, ele sobe para o vice-corregedor geral.
Caso haja divergência quanto à competência para a deflagração do processo disciplinar, prevalece a decisão do vice-corregedor-geral de justiça. Obviamente, por uma questão hierárquica, no conflito entre a decisão do diretor do foro e do vice-corregedor-geral, prevalece a decisão do vice-corregedor. Havendo mais de um indiciado e ou diversidade de infrações, a propositura caberá ao órgão competente para a imposição da pena mais grave.